Beleza? Pronto. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Eu acho que você colocou o nome antes, tá, Letícia? Coloque de novo. Tá gravando agora, tá? Não pegou teu nome na gravação. Vamos lá. Bom, ansiosos para o simulado? Lembrando que tem dois assuntos que são meus, né? História e geografia. Só para ficar claro, pessoal. Caso alguém... Não vão chorar não, tá certo? Não precisa ter medo, não. Isso, eu quero ver vocês sem ansiedade. Sem choro. É só coisa que a gente estudou, tá bom? Sobre os aspectos físicos da Ásia, como eu havia falado, né? Sobre a geopolítica, sobre a Ásia na Segunda Guerra Mundial, sobre os grandes investimentos, isso em geografia. Eu coloquei até uma literatura para vocês, e quem não estudou faz o quê? Pode, porque não molhar a prova, não. Eu coloquei até uma leitura, já hoje, é tudo objetivo, tá? São 10 questões de tudo, bem objetivas. Coloquei uma leitura no Google Sala de Aula, bem vantajosa mesmo, tá certo? Vai ajudar bastante. E não tem como se preocupar, não, tá bom? Isso sobre geografia, como eu havia dito. Sobre história, é só Getúlio Vargas, tá bom? A prova de história, basicamente, é Getúlio Vargas. Foi o que a gente viu e não vai ter outra coisa, tá bom? É das 3 às 5. Não vai dar tempo de chorar, não. Agora a gente vai fazer a prova. São só 10 questões, pessoal. Vamos lá. De todo modo, a nossa aula agora, só 10 ao todo. Não são 30, né? 10 de ética, 10 de história e 10 de geografia. São 10 questões com esses três assuntos dentro. Ainda é muito, Letícia. Vamos lá, vamos para a atividade de hoje, né? Hoje eu queria fazer realmente um apanhado do que a gente viu, né, nas nossas 3 últimas aulas, porque eu não... É uma revisão de produção, tá bom? Produção, tá? Porque eu acredito que um conteúdo novo agora mais iria... Não, na geografia não. Geografia, segunda-feira, segunda aula, que é a produção textual. Como eu ia dizendo, eu não vou passar agora a competência 3, aliás, a competência 4 e a competência 5, tá certo? Eu vou fazer isso quarta-feira. Por quê? Eu acredito que é melhor da metade da semana para lá, para não confundir muito vocês, né? Tanto que eu não vou nem passar a atividade hoje, tá certo? Mas, lembrando, quarta-feira, me mandem, eu vou dar só até quarta-feira, para vocês me mandarem o infográfico que eu pedi, ó, há 10 mil anos atrás. Quarta-feira a gente vai começar a estudar a quarta competência de redação e a gente vai ver sobre o editorial e artigo de opinião para produzi-lo, certo? Lembrando que o nosso texto traz, ó, nosso texto não, nosso livro, traz 8 temas. O livro traz 8 temas, então vai ficar bem simples de você escolher um, certo? E sim, Stefan, eu não vou fazer isso mesmo, não. Revisão de geografia na aula de produção não cola, né? De maneira nenhuma.
Vamos lá. Estávamos vendo aqui a primeira competência. Bom, a gente vai só recapitular as 3 competências que a gente viu até agora, certo? A primeira competência, para quem não viu a aula, que eu sei que algumas pessoas faltaram, a primeira competência é bem clara. Ela só pede o seguinte, que você demonstre domínio da modalidade escrita formal, tá? Da língua portuguesa. A gente tem, como a gente sabe, né, basicamente 2 maneiras de escrever, a escrita formal e a escrita informal. Como na redação a gente tem um texto científico, certo? A redação que vocês vão fazer é um texto científico, então a gente deixa de lado completamente a escrita informal e vamos nos concentrar na escrita formal, tá bem? Não necessariamente a escrita formal vai ser uma escrita com palavras extremamente rebuscadas, uma coisa assim, bem no português, que algumas pessoas chamam de erudito, outras pessoas chamam de português clássico, outras pessoas chamam de português que está em desuso, palavras que ninguém usa mais, e realmente a gente não vai usar esses termos, tá certo? A gente vai usar uma escrita formal, uma escrita obedecendo à gramática, tá certo? Tendo uma ortografia de boa para excelente, porque você tem que saber escrever as palavras, certo? E a dica que eu dou de início é que você deixe seu modo de falar definido para que você o diferencie do seu modo de escrever. Porque, como eu falei para vocês, o principal erro inicial, né, o principal erro dos iniciantes na escrita de redação é escrever algumas frases, né, algumas expressões da mesma maneira como se fala. É um pouquinho complicado, tá certo? Porque os recursos linguísticos de escrita são diferentes dos recursos da oralidade. Então vamos lá. Essa competência ela vai se basear em ortografia, em acentuação, separação silábica, uso de letras maiúsculas e minúsculas. Basicamente, é você saber escrever a palavra. Tem que saber escrever as palavras. Na ortografia, como eu havia dito, não necessariamente o repertório cultural está dentro da ortografia, mas sim o repertório vocabular. Você saber bem. Ele mandou mensagem aqui. Errou feio. Tá ferrou. Não, me ferrou. Ninguém vai zerar essa prova, não. Ninguém vai zerar. Ninguém vai tirar nem uma nota abaixo da média. Pode ter certeza. Confie no prof. Eu, inocente? Não, vocês que não vão me decepcionar. Então vamos lá. Como eu ia dizendo, repertório vocabular é uma coisa que necessariamente a gente não ensina, né? Porque é uma coisa que você tem que aprender por meio da experiência da leitura. O máximo que eu posso fazer é te passar um monte de livros para que você leia. Mas aí, se você não lê, né, a única maneira que eu tenho de cobrar essa leitura é por meio da interpretação textual, que a gente faz isso direto. Né? Toda aula nossa tem um texto que a gente lê, que a gente interpreta, que a gente responde questões relacionadas a esse texto. Né? Isso é aumentar o repertório. A gente vê ali, de vez em quando, uma palavra ou outra que a gente não conhecia, aí eu explico o sentido dessa palavra, e por fim a gente entende o significado dela. Então, aumentamos o nosso repertório vocabular, né? O nosso arsenal de palavras.
que também está diretamente ligada a compreender a diferença daquelas palavrinhas que têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente, que o sentido também é diferente, como eu havia dito. Caçado, caçado, traz, traz, senso, senso, acender, acender. Está muito parecido, né? A pronúncia é igual, por assim dizer. Mas os sentidos são bem diferentes, né? Por exemplo, traz aqui é do verbo trazer. Esse traz aqui é de algo que está atrás, né? Está ao oposto de quem ou do que nos referimos. Acender aqui é de pôr em chamas. Esse outro acender aqui é de elevar, né? De subir. E na dúvida, né? Principal, meu repertório vocabulário não está muito bom, mas eu quero falar que alguém vai ascender socialmente. O Brasil, se as pessoas estudarem, elas vão ascender socialmente. Só que eu não estou sabendo escrever essa palavra, né? Eu posso trocar uma palavra ou a expressão para que eu mantenha o sentido do meu discurso, né? Se a pessoa vai ascender socialmente, ela vai elevar seu status social. Então, eu vou usar essa expressão, certo? Mesmo que você tenha um bom repertório vocabular, que é isso que eu quero que você compreenda aqui. Atenção nessa frase. Mesmo que o seu repertório vocabular seja bom, na hora você pode ter uma dúvida sobre escrever a palavra. É essa daqui a correta ou é aquela? Na dúvida, use um sinônimo ou uma expressão que mantenha o sentido do seu discurso e que você tenha certeza do que você está escrevendo, tá certo? Na dúvida, não tente não errar, tá certo? Faça o que você sabe, nem que você tenha que trocar uma palavra ou uma expressão, né? Várias palavras. Basicamente é isso. Sobre a translineação, eu havia dito, né? Eu até deixei esse documento aqui, eu havia explicado para vocês, que até porque é muita coisa, tem muita regra aqui, e para uma aula isso seria um pouco puxado. Eu havia dito o seguinte, que temos uma regrinha para escrever a palavra que não deu para escrever na linha toda, e a gente vai ter que escrever o resto da palavra na outra linha, né, na linha de baixo. Por exemplo, os ditongos, o encontro de duas vogais. No caso, a gente sabe que é uma vogal e uma semivogal, tá? Eu deixei aqui duas vogais porque isso não é um interessante, né? A teoria aqui do ditongo, do tritongo e do hiato não é um interessante aqui da separação silábica, tá? Da translineação. O interessante aqui é que você saiba que duas letrinhas que pertencem às vogais, quando elas se encontram, são ditongo, né? Quando se encontram na mesma sílaba, não devem ser separados, né? E os tritongos, né? Encontro de três vogais, mas a gente sabe que são duas semivogais e uma vogal. Mas essa teoria do tritongo, do ditongo, do hiato não é o interessante aqui, como eu falei. O interessante aqui é a regra da separação silábica na linha, né? Quando você chegar no final da linha, por exemplo, e você quer escrever Paraguai, ou você escreve pá e aqui embaixo Raguai, ou você escreve para e aqui embaixo Guai. Mas você não pode escrever Paragu e separar com o travessão, né? Paraguai. Você não pode, tá certo? É um tritongo. E tritongos não devem ser separados. Continuando, a gente tem outras regras aqui. A gente tem a regrinha do hiato, da consoante, né? Consoante mais consoante. Você deve manter na sílaba anterior a consoante que não vier seguida de uma vogal, por exemplo, da psicologia, né, que você deve manter, e na que vier você deve separar, né? Na que não vem, você separa. Na que vem com vogal, você deixa junto. Resumindo, é isso. Essas explicações aqui sobre dígrafos, tudo isso aqui é de fácil compreensão. Eu deixei da maneira mais objetiva possível, tá certo? É só você ver, olha, a descrição sobre o que se refere, a regrinha e o exemplo, tá bom?
Eu acredito que explicar isso aqui em sala de aula, pelo menos na situação atual, de ter um simulado já já, não vai ser tão vantajoso assim. Lembrando, pessoal, esse documento aqui da primeira, da segunda e da terceira competência está no Google Sala de Aula. O outro era a regrinha de acentuação. A acentuação é mais simples do que parece, né? Aqui são as dicas mais básicas para vocês. As palavras proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima, você acentua todas, tá? Sem medo de errar. Vai lá e acentua todas. Sobre as sílabas, as palavras, aliás, desculpa, as palavras paroxítonas, você não acentua, onde você acentuaria uma palavra oxítona, certo? Por exemplo, uma palavra paroxítona que terminasse em A, você não iria acentuá-la, tá bom? Mas uma palavra oxítona que termine em A, você acentua. Por exemplo, sofá, certo? Por exemplo, a palavra aliás, a letra E, café, a oxítona, a gente acentua, certo? Por exemplo, deixa eu ver, uma palavra que termine com O, que seja oxítona, você acentua, e se for paroxítona, você não acentua, ok? Sobre o uso de letras maiúsculas e minúsculas, também é um pouquinho simples da gente entender, tá? A gente usa elas quando vamos usar um nome próprio, né? Um substantivo próprio, quando vamos começar uma frase, que esse ainda é o principal erro de alguns alunos, é não começar frase com letra maiúscula, tá certo? Tem que começar frase com letra maiúscula. E as siglas. É muito difícil você ver uma sigla que comece com letra maiúscula e a segunda letra e as outras sejam minúsculas. Geralmente as siglas têm letras maiúsculas, todas, tá? Por exemplo, você vai citar a OMS, você vai escrever O maiúsculo, M maiúsculo e S maiúsculo, certo? Sem medo de errar. Você vai escrever, deixa eu ver, a FIFA, né? Falando de futebol, de esporte, de saúde. FIFA, tudo com letra maiúscula, tá bom? Não tenha medo de colocar letra maiúscula. A menos que você conheça, né? Por exemplo, que a sigla tem, assim, uma letra minúscula, né? Que agora não me vem nem na cabeça. Por exemplo, CNPq, que é um instituto brasileiro de pesquisa, o CNPq. O Q é minúsculo, certo? O Q de CNPq é minúsculo. A menos que você conheça que a sigla daquela instituição que você vai citar tem uma letra ou outra minúscula. Mas, de resto, todas. Todas têm letra maiúscula, tá bom? Eu estava me lembrando de uma palavra aqui, de duas, aliás. Uma paroxítona que termina em A, que a gente não acentua, é mesa, mesa. Esse é com som de acento circunflexo. Opa, aí. Vou limpar aqui. Pronto. Pronto. Mesa. Reparem, ó. Me tem esse som de acento circunflexo, né? Mas como termina em a gente, ó, não acentua. Vai ficar mesa sem acento. Que termina em A, e como eu havia dito, olha, as paroxítonas que terminam em A gente não acentua. Diferente das oxítonas que terminam em A, que a gente acentua. Como, deixa eu continuar aqui.
como sofá. Sofá, a gente acentua. Uma palavra que termina em O. Por exemplo, livro, né? Livro. Livrou. Aqui é uma paroxítona. Por quê? Olha o sonzinho desse I, ó. Livro. Livro. É o som mais forte, né? É a sílaba tônica. Mas ele termina em O. E eu acentuo paroxítonas que terminam em O? Não. Eu acentuo as oxítonas que terminam em O. Um exemplo de oxítona que termina em O, professor. Aquela notinha, né? Nota, dó, termina em O. O mais simples que eu encontro aqui agora para vocês. Certo? Sobre a concordância verbal e nominal, pessoal, é aquele negócio que eu havia dito para vocês semana passada. É não pedir dois pães franceses. Dois pães franceses, né? Que necessariamente isso também é regência verbal. É o verbo concordar com o número. Nós, tipo, não fale, por favor, nós fomos ver. Não sei se bem que aí seria nós fomos ver, né? Aí também é regência. Ou então, pronto, concordar número com pessoa. Eles viu. Ou então nós viu. Eles viram. Nós vimos. Certo? O número do verbo, plural ou singular, tem que concordar com a pessoa. E o tempo verbal também, tá? Basicamente, aqui é você saber conjugar o verbo. A concordância verbal e a concordância nominal, necessariamente é você saber conjugar o verbo, é você saber encaixar a pessoa ali, certo? Como o exemplo primeiro que eu falei, dois pães franceses. Esse nome, franceses, tem que concordar com os outros, né? Dois, que é numeral, pães, substantivo, franceses, também substantivo, né? Sendo classificado como nome, dois pães franceses, e não dois pães franceses. Ou então, dois pão francês. Se é dois, então não é dois pão, é dois pães. Essas coisas são básicas, tá? Alguns estejam pensando, o nosso professor está me explicando isso, eu nem acredito. Mas sim, algumas pessoas precisam ouvir isso. E a regência verbal? Vocês sabem, né? Vocês conhecem os verbos transitivos e indiretos, né? Que são aqueles verbos de que quem faz isso porque precisa de alguma coisa, né? Como, por exemplo, João comeu. Quem come, come alguma coisa. Ele comeu o quê? João comeu banana. Ah, verbo transitivo direto. Por quê? Porque depois do verbo, né? Comeu, a gente não tem uma preposição. Se tivéssemos uma preposição, seria verbo transitivo indireto. Tipo, João olhou. João olhou para mim. João olhou, quem olha, olha para alguém, para algum lugar, né? Olhou para onde? Para mim. Depois do verbo olhou, eu tenho uma preposição para. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Não é necessariamente você saber encaixar as preposições nos verbos transitivos indiretos. A regência verbal nominal, basicamente, é isso, né? A escolha vocabular, como eu havia dito no começo, não necessariamente é você falar bonitinho demais, tá? É você ter um arsenal de palavras para que você não fique repetindo a mesma coisa. Daí então, aí, professor, daí, fulano disse isso, daí, o Brasil tem que melhorar, daí tem que ser desse jeito, daí, tá? Tem que ter um arsenal de palavras para que não fique repetitivo. Deixa eu ver essas 6 mensagens aqui. Não duvide da nossa capacidade, da de vocês. Não, da minha trauma. Vocês vão se dar bem, tá? Sem sombra de dúvidas. Agora a gente vai ver aqui a outra competência, a competência 2, que só para fixar na cabeça, tá? E sim, isso aqui vai valer muito para a avaliação de sexta-feira, provinha escrita, tá bom? Vai valer demais. Vocês não fazem ideia.
É porque eu estou revisando aqui as 3 competências que eu considero principais. Principalmente a 2 e aliás, a 3 e a 2 são assim fascinantes. Vamos lá. Competência 2. Como eu havia dito, meus queridíssimos, a competência 2 ela ficou dividida em 3 partes, né? Já que ela é esse texto absurdo. Olha o tamanho desse negócio. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Gigante, né? É uma competência que fala sobre conteúdo e fala sobre estrutura. Então, é uma competência de muito valor, né? Como eu havia dito para vocês, compreender a proposta de redação nada mais é do que você olhar para o tema e compreender ele, né? Eu sei do que esse tema está falando. E a gente sabe, eu expliquei para vocês, que o tema vai ser dentro do eixo político, dentro do eixo social, dentro do eixo científico ou dentro do eixo cultural. Professor, eixo, que é isso, professor? Não entendi. Nada mais é do que o assunto. O assunto vai ser político, vai ser um problema político, vai ser um problema social, um problema científico ou um problema cultural. E olha só que bonitinho, vai ser um problema dentro do Brasil, tá bom? Não vai ter nada a ver com a Oceania, com a Europa, com a Ásia, com a África, com a América do Norte, com a América Central, com os polos, né, com o hemisfério norte, sul, com a Antártida. Não, 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 não. Só aqui no Brasil. E sim, o nosso tema vai falar sobre pessoas, tá certo? Vai falar sobre essa quebra de direitos humanos, sobre esse ferimento escancarado no Brasil. E vai sim falar de minorias, tá certo? Falar de gente pobre, tá certo? E a gente viu também, né? Eu deixei bem claro aqui, eu esmiucei sobre o que as 4 últimas redações abordaram. E a gente viu que sim, foi problema político, social, científico e cultural. Algumas foram até 3 desses eixos aqui. E eu expliquei, professor, por que político e social estão marcados ali de amarelo, né? Porque, geralmente, os temas de redação do Enem e dos vários concursos públicos por aí, né? Das vagas de emprego, todos eles geralmente são temas políticos e problemas sociais. O professor não podia ser sobre K-pop, não? Não, não dá não, né? Porque isso aqui é muito a ver com o seu conhecimento de mundo. Você está situado no planeta Terra mesmo? Você sabe o que está acontecendo no mundo, no seu país? Você sabe? Vai mostrar aqui na redação que você sabe. Isso é o interessante para a maioria da população, tá certo? É por isso que você tem que saber dessas coisas. Professor, não tem outra maneira da gente se dar bem na vida, não? Tem muitas outras maneiras, mas a principal é estudando. A segunda parte, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Aqui, necessariamente, eu anotei isso aqui, mas isso aqui, vocês substituam o Enem por professor Carlos, tá? É aqui onde o professor Carlos avalia seus conhecimentos, além dos textos motivadores. E se isso ajuda no desenvolvimento do tema, certo? Ou seja, aqui é onde você vai jogar dentro da sua redação, dentro do tema, vai jogar com gosto de gás, o seu repertório sociocultural. Se você sabe alguma coisa além dos textos motivadores, se você está por dentro do assunto, né? E professor, o que são esses conceitos de áreas de conhecimento? Ora, a área de conhecimento é geografia, história, matemática, português, são essas coisas, tá certo? É ética, é química, é física, é inglês, é isso. São essas áreas de conhecimento, são suas experiências, são pesquisas que você viu da área científica, numa reportagem, no jornal, numa leitura de um livro desse. É isso aqui que você vai aplicar, tá vendo? E, por fim, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Professor, há anos esse texto em prosa me persegue, eu já não aguento mais essa perseguição do texto em prosa. O que é texto em prosa? É isso aqui, ó. Texto em parágrafos. Textinhos em parágrafos. Pronto. Você não vai fazer um soneto, você não vai fazer um poema pro crush, né? Você não vai fazer isso, por favor.
você não vai fazer tópicos, você não vai fazer uma lista, você não vai fazer outra coisa que não sejam parágrafos discursivos, parágrafos argumentativos. O texto em prosa, queridos, é só isso, texto em parágrafos. Pronto. É um texto que expõe sobre um determinado tema, tá? E defende um ponto de vista sobre esse tema, utilizando os mais variados tipos de argumentos na tentativa de comprovar uma tese. No caso, a sua tese sobre aquele tema, certo? Essa última parte de desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo, basicamente é isso aqui, olha. Ele é dividido em três. É a proposição, seus argumentos e a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, basicamente, é a última competência, tá? A competência 5, mas eu vou explicar um pouquinho dela, sim, porque essa competência 2 também penetra nesse assunto. A proposição é a tese, né? É aquilo que você vai defender. Olha, proposição. Você vai propor alguma coisa. Eu vou propor aqui a ideia de que poluir as praias é errado e a solução é essa aqui, tá? Então, você vai fazer a sua proposição, né? Dar a sua tese e vai trazer os seus argumentos para defender esse ponto de vista. É só isso. Sobre os argumentos, né? Eu sugiro um argumento por parágrafo, tá bom? Se você é uma pessoa abençoada por Deus, se você consegue argumentar bem, fechar o seu argumento em uma frase ou duas, sensacional. Mas se não, vamos aqui por medida de segurança, né? Um argumento por parágrafo. E a proposta de intervenção, ela se divide em 4 fatias. Ação, aliás, agente, ação, meio e finalidade. O agente é quem vai fazer, né? Quem vai fazer o quê? A ação. A ação é o que será feito e o agente é quem vai fazer, tá bom? O meio ou o modo, né? É a maneira com qual isso será executado, essa proposta de intervenção. E a finalidade é o porquê de fazer isso. Por exemplo, o agente vai ser, deixa eu ver, o problema é sobre poluição. Vamos lá, problema de poluição. O agente vai ser o governo, tá? A ação vai ser o quê? Campanha de conscientização? Tá bom, campanha de conscientização. O meio vão ser as secretarias municipais de meio ambiente, as secretarias estaduais de meio ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente, né? As escolas, deixa eu ver o que mais, vai ter um monte de coisa. Esse vai ser o meio pelo qual a ação vai se propagar, certo? O agente aqui é quem faz, a ação aqui é o que fazer e o meio é por onde a ação será feita, tá bom? E a finalidade é por que fazer isso aqui? Por que fazer essa ação? Tá bom? Então, vamos lá, questões do Enem explicadas aqui, tá? Rapidinho, rapidinho a gente pega a compreensão disso aqui. Ia ser melhor fazer um poema. Faça um poema que é melhor. Na próxima eu vou pensar nessa possibilidade. Agora vamos lá, a gente vai explicar em 4 minutos a competência 3. Competência 3 é uma coisa lindíssima que eu dividi em 3 pontos também, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como eu havia dito para vocês, selecionar é o quê? É você pegar as informações que você tem, as coisas que você sabe e que são pertinentes, são necessárias para a construção do seu texto. Você tem essas informações, então traz para cá. Você sabe um monte de coisa, você sabe isso, isso e isso. É tudo necessário para o texto? Você pode cortar isso aqui, deixa só essas informações, tá bom? Relacionar é ligar essas informações uma na outra, tá bom? Fazer com que elas tenham coerência e que elas sejam coesas, tá certo? Ou seja, como assim, professor? Não entendi. Você pode ter bons argumentos que vão ser coerentes
Mas, se esses bons argumentos coerentes não estiverem bem estruturados, eles não vão estar coesos, né? Coesão é justamente isso, pôr tudo em linha, pôr tudo em ordem. Organizar é em que momento você vai falar esses argumentos que estão aqui relacionados. Eu vou falar o argumento 1 aqui, o argumento 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui, ou eu vou tirar esse 3 daqui e vou colocar aqui, né? Já que eles estão relacionados, falta só organizar. Interpretar o texto, deixa eu ver quem está aqui. Interpretar o texto não é outra coisa que não seja você ler o seu texto, tá bom? Esses slides estão no Google Sala de Aula, tá bom? Não se preocupe não, que estão todos lá. Quando você está interpretando o texto, você só está lendo ele, tá bom? Interpretar o texto é ler o texto. Nossa, como tá boa. E aqui, olha, informações, fatos, opiniões e argumentos. O que é isso, professor? Informações é tudo aquilo que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Fatos que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Opiniões que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar. E a mesma coisa para os argumentos. Informações, como eu disse, tudo que está à sua volta. Você vai só trazendo informações relacionadas ao tema, ok? Os fatos, você vai falar sobre o que você sabe, sobre o que você lembra. Eu lembro de uma pesquisa sobre alimentação, sobre sedentarismo. Você lembra dos números? Você lembra dos resultados? Lembra quem foi que fez a pesquisa? Não, eu vi na TV e quem estava vendo era o pai, no jornal, eu não lembro. Então não fale, tá bom? Não dê informações genéricas, tá? Sem fundamento, sem base. Dê informações que você saiba, tá certo? As opiniões, né, o ponto de vista, como eu havia dito, podem ser as citações que você vai fazer, segundo, sei lá, o fulano, educador físico, a caminhada ajuda no combate ao sedentarismo, né? Você citou uma pessoa, é um ponto de vista dele, né? Mas também você pode dar o seu ponto de vista. Claro que você vai usar os advérbios de intensidade para dar seu ponto de vista também, tá? E os argumentos, pessoal, nada mais é do que o que fazer com essas informações aqui, tá bom? É só isso. Transformar esses dados aqui em argumentos, argumentos lógicos, argumentos conectados, tá bem? Nossa, acabou meu tempo. Nem acredito que já acabou. Bom, pessoal, a gente só se vê amanhã, né? Então, desejo para vocês um bom